Queria fazer uma pergunta a todos vocês. Quem aqui nasceu por acidente? Tem alguém aqui que nasceu por acidente, que não foi planejado? Que o pai não teve que... minha mãe disse que foi um acidente. Alguém recebeu essa... Não, né? Assim, quero começar com essa palavra, deixando para você que ninguém... Tem muita gente por aí que diz, eu nasci por um acaso. E não foi por um acaso. Você está aqui porque antes mesmo de o seu pai te planejar, a sua mãe, o Senhor já tinha você. Na mente dele, já tinha criado você na mente dele. Amém? Então, vamos agradecer por esse momento, vamos orar, apresentando a vida de cada pessoa que vai estar aqui, para Deus usar poderosamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada mulher que aqui está, Pai. Eu quero te agradecer também, Deus, porque eu estou aqui. Porque, Deus, a tua graça, o teu favor tem sido, Pai, constante em minha vida. Sim, Deus, porque antes, Pai, eu tinha medo de estar aqui, Pai, para a tua glória eu estou aqui. Então eu te agradeço, Pai, porque eu estou aqui. Gratidão por cada pastor, por cada pastora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessas mulheres o melhor de Ti, Senhor. A Tua graça, o Teu favor. Que o Senhor venha, Deus, falar o coração de cada uma de nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha ser semeada. E que nós venhamos, Pai, desfrutar de tudo que Tu tem para cada uma de nós. Muita gratidão, Pai. Dirige esse culto, Pai. Usa tuas filhas, usa cada uma que aqui vai estar, Deus, conforme a tua vontade. Senhor, eu sei que tu tem o melhor para cada uma de nós. Senhor, eu sei também, Deus, que tu marcou esse encontro com cada uma que aqui está. Eu sei também, Pai, que esse dia estava planejado por ti. Então, Pai, usa grandemente, poderosamente, Deus, derrama a tua graça, o teu favor, que a tua unção venha estar sobre cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gratidão. A gente vai... Aleluia. Graça e paz a todas. Amém. Eu quero ouvir aí um glória a Deus bem alto das mulheres mais lindas da ID. Amém? Vamos lá, então. Eu vou falar graça e paz e vocês vão dar um glória a Deus bem alto. Vamos lá? Graça e paz. Aê, só as lindonas. Vamos louvar ao Senhor? Tem um louvor que nós vamos aprender juntas, tá bom? Quantas aqui se sentem amadas por Deus? Amém? Hoje nós iremos através, do louvor declarar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Vamos louvar então? Nós vamos aprender juntas, tá bom? Alguém desliga aí a luz, por favor. Tem uma convidada especial, né? A Aline Barros vai cantar conosco hoje. Então vamos lá, as herdeiras do Senhor. Herdeiro me tornei, sou filho desse amor, manifestado em Jesus na cruz. Imensurável amor. O que esse amor fez? Que me atraiu e me salvou. Só quem conhece esse amor declara então. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e declare. Repita comigo. Eu conheço o amor de Deus. Eu não tenho mais medo. Nesse momento, todo medo eu lanço fora. Aleluia. Então vamos agora cantar mais um louvor. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós precisamos cada dia ser transformadas, refinadas por Deus. Amém?
adore ao Senhor nesse momento através dessa canção. Vamos juntas aprender. Quero queimar por ti, e só por ti, levar nas mãos. Amém? Aleluia. Amém, mulheres? Que canção linda, né? Eu quero falar com vocês rapidinho a respeito desse louvor, né? Como ele é profundo e como ele nos toca. Olha o desejo do nosso coração. Muitas vezes nós não sabemos como nos expressar, né? Na presença de Deus. No nosso coração nós estamos sentindo uma necessidade, mas em palavras nós não conseguimos expressar. E olha o que esse louvor fala nesse refrão, né? Vem limpar minhas mãos e o meu coração. Eu quero queimar por ti, Senhor, e só por ti. E aqui nós estamos, amém? Para que isso aconteça nos nossos corações. E nós somos mulheres que estamos sendo modeladas pelo Senhor Jesus, amém? Forjadas para viver os planos de Deus para as nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, graça e paz. Eu vou falar que nem o meu netinho fala quando ele está feliz e ele vê alguma coisa assim que chama a atenção dele. Uau! Assim que eu estou feliz, juntamente nesse momento aqui com as minhas irmãs. E eu gostaria de ler uma palavra, compartilhar com minhas amadas irmãs que está em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25 e o 2. Com certeza essa mulher, ela fazia parte do plano de Deus. Eu vou falar de Abigail. Quando eu vi essa passagem, eu me apaixonei pela atitude dessa mulher. Então, eu vou só resumir uma pequena reflexão só, tá bom? Fala que havia um homem, né, e o seu nome era Nabal. Esse homem, ele era muito próspero, ele tinha muitas posses. Mas fala também que Davi, né, já tinha sido ungido rei, mas só que por inveja de Saul, Saul perseguia ele e ele vivia se escondendo pelo deserto. E Saul perseguia ele. E sendo que no determinado parte do deserto, os pastores, os empregados de Nabal, se encontraram com Davi. E Davi tratou muito bem aqueles empregados de Nabal. Foi de bom amigo, tratou bem aqueles empregados. Então chegou uma certa parte que Davi, chegando perto de onde Nabal estava tosqueando, fala a palavra do Senhor, que ele chegou num dia bom. Esse dia bom era um dia de festa que estava havendo lá nesse lugar onde Nabal morava. E o que Davi fez? Mandou 10 dos seus homens ir até Nabal, ali falar da paz, confraternizar com ele e falar que foi ele que mandou ele ir ali, Davi. Só que chegando lá, o que Nabal falou? Não conheço esse homem, não conheço Davi. Não sei nem de onde veio, tipo assim, né? Aí o que Davi... Aí os homens voltaram, chegaram lá e falaram para Davi. E Davi ficou muito furioso. Porque, irmãs, uma reflexão para nós aqui hoje. Nós não temos que ser grato quando alguém ajuda a gente. E Nabal foi ingrato com Davi. E isso deixou ele muito furioso, né? Quando alguém ajuda a gente, muitas das vezes, nós temos que ser bondoso, nós temos que reconhecer, não agir como Nabal agiu, né? Nessa ocasião, ele simplesmente falou que não conhecia Davi. E aí os empregados de Davi voltaram e deram a notícia para ele. E o que aconteceu? Aconteceu que Davi ficou furioso, disse que ia lá e ia matar todo mundo. Todos os homens, ia matar todo mundo. Só que um dos empregados de Nabal ouviu e chamou essa mulher extraordinária que fazia plano. Com certeza, ela fazia parte do plano de Deus, Abigail.
E Abigail, muito inteligente, sábia, como nós, mulheres que estamos hoje aqui, que sabemos tomar decisões, não é verdade? Sabemos, sim. Então, ela rapidamente chamou seus funcionários, seus empregados ali, e mandou pegar muitas coisas ali, carneiro, pão, e levou para Davi. Foi ao encontro de Davi, para apaziguar aquela situação. E assim que nós devemos ser. Em certas ocasiões que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso lar, nós não temos que agir pela nossa força, nós temos que agir pela inteligência que o Senhor nos dá. Como essa mulher, ela apaziguou aquela situação. Ela poderia muito bem agir assim, não. Meu esposo tem muitos funcionários, tem muitos empregados. Ela poderia, não, deixa se matarem, até assim, né? Deixa se matarem, deixa reagirem. Mas não, ela agiu em prol daquele povo. E ela foi ao encontro de Davi. Quando ela chegou, ela ia um caminho e Davi vinha se encontrando com ela. Ela se prostrou quando ouviu Davi, se prostrou e pediu perdão de Davi, pediu desculpa pela ação do seu esposo, que o seu esposo fez. Só para resumir, Davi perdoou tudo aquilo que aconteceu, o que o seu esposo fez. Aí eu vou ler esse versículo aqui. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje tolheste de derramar sangue e por minha própria mão se vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse o mal, se tu não apressares e me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, e nem sequer um do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e dela entendi. Amém? Pois é, então, mais lá na frente, eu peço que vocês leiam essa história, ela é muito linda. Mais lá na frente, Nabal morre, a mão do Senhor, né? Ele morre, e o que acontece? Pela atitude que ela teve, essa atitude sábia, Davi se agradou muito, que quando o esposo dela faleceu, o que ele fez? Tomou ela como esposa, e ela se tornou rainha. Amém? Quantas rainhas nós temos nesta noite? Glória a Deus e gratidão. Quero dizer que amo todas vocês e estou feliz pela presença de cada uma, tá bom? E agradeço a oportunidade. Boa noite, graças e paz a todos, amém? Nesse momento, nós vamos para um momento da nossa dinâmica, amém? Quantos vão participar? Eu creio, né, que aqui tem mulheres lindas, maravilhosas, né, do reino de Deus. E corajosas, né? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Esse é um pequeno quebra-gelo que nós vamos fazer, né? Vai ter uns movimentos para a gente sair um pouquinho do lugar. Vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Quando eu falar a palavra paz, durante o texto, vocês vão ter que estar atentos no momento que eu estiver fazendo a leitura, amém? Quando eu falar paz, vocês vão apertar a mão uma das outras. Quando eu falar amor, vocês vão dar um abraço, garra, trocar de lugar, sorriso, gargalhada e bem-vindos, palmas. Vocês vão bater palmas, tá bom? Vamos lá, vocês entenderam? Vamos fazer rapidinho, um pequeno teste, rapidinho. Quando eu falar paz, vocês vão fazer o quê? Pode apertar a mão da sua irmã aí. Bora não se mexer. Amor. Um abraço. Você olha aqui rapidinho pra gente. Agarra. Sorriso. Quem sabe gargalhar aí vai. E bem-vindos. Bora lá, bora começar. O nome é O Garotinho Chamado Amor. Calma aí, vou começar. O Garotinho Chamado Amor.
Rapidinho. Era uma vez um garotinho chamado Amor. O Amor sonhava sempre com a paz. Certo dia, descobriu que a vida só teria sentido quando ele descobrisse a paz. E foi justamente nesse dia que o Amor saiu à procura da paz. Chegando ao colégio onde ele estudava, encontrou os seus amigos que tinham um sorriso nos lábios. E foi nesse momento que o Amor passou a perceber que o sorriso dos amigos transmitia paz, pois percebeu que a paz existia no interior de cada um de nós. E para isso basta somente dar um sorriso. E nesse instante, interferindo os pensamentos do garoto Amor, a turma gritou bem forte: Amor! Amor! Você encontrou a paz que procurava? O Amor respondeu com muita garra: Sim, sim, encontrei. Vocês querem saber? Tragam a paz, um sorriso bem bonito e sejam bem-vindos. Amém. Gratidão. Glória a Deus. Quem é a próxima? Glória a Deus. Eu tô com tudo isso aqui, eu vou ler um livro e uma Bíblia para vocês. Não, tô brincando. Quero deixar uma palavra para vocês. Eu comecei um plano de leitura sobre propósito de vida, uma vida com propósito. E Deus tem falado muito comigo a respeito de propósito. Então, eu queria deixar uma palavra para vocês, mulheres, que a gente já nasceu com um propósito, né? Deus, ele fala que, eu achei interessante que, às vezes, a gente, como o pastor ensina, outras pessoas ensinam, a gente tem que fazer pergunta, questionar a Deus quais são os nossos propósitos. Para que a gente veio nessa terra? E eu aprendi, lendo esse livro, que a gente já nasceu com um, né? O nosso primeiro propósito é que a gente ame a Deus sobre todas as coisas. Esse já é um propósito de vida, a gente tem que amar Ele, né, sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo. Amar como Ele amou a igreja, como Ele nos ama. Então, eu fui impactada com esse livro a cada dia que eu leio. E eu falei, Senhor, eu confesso que eu vinha para a igreja, mas eu não tinha aquela expectativa, sabe, de... Será que eu faço sentido, né, para alguém, para a vida de alguém? E esse livro falou muito comigo. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que a gente precisa se importar com as pessoas. Eu aprendi que Deus, quando Ele implanta esse amor em nossos corações, a gente basta se importar com as pessoas. E eu não tinha isso. Eu não me importava, para mim era só eu. Eu não estava nem aí para as outras pessoas. Para mim só era eu, meu esposo, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, pronto. O resto não. Mas Deus não é isso. Deus, Ele é amor. Ele veio para todos. Ele ama a todos, independente do que você seja ou deixe de ser. Deus, Ele tem tanto amor que muito antes de nós sermos planejados pelos nossos pais, Ele já tinha a gente em mente. Ele já tinha planejado esse dia que a gente ia nascer. Ele planejou. Eu disse, meu Deus, quanto amor, né? Que amor é esse? Esse amor que me constrange todos os dias. Esse amor que, se a gente for aprender, que se você for buscar, que se você for ler, ir no YouTube, ir em pregações, e você começar a se aprofundar nisso, o que é o amor?
né? O que quer dizer amor? Você vai aprender. E eu tenho passado por experiências muito fortes na minha célula, a célula que a gente tem lá em casa. E ontem a gente estava lá, e um discípulo, eu comecei a célula chorando, porque chegou um jovem lá de 18 anos, ele fez ontem, muito animado. E, irmãos, a gente passa por tantas lutas, né? Por tantos desafios, que às vezes a gente chega a dizer, será, Deus, que o Senhor ainda tem alguma coisa comigo nessa terra? Eu cheguei a fazer essa pergunta. E quando esse irmão chegou lá ontem, eu comecei a chorar, ele falando, ele nem evangélico é. E eu vim aqui, pastor, porque, olha o jeito que ele chegou. Eu vim aqui, pastor, porque hoje eu estou fazendo 18 anos, e eu estou muito feliz por isso, porque eu estou fazendo 18 anos, e muita gente não chega a essa idade, e eu estou aqui. Eu só não tenho tamanho, mas tamanho não é documento. Olha a conversa dele, todo animado, assim, o jeitinho dele. E ele falou, e também porque eu ganhei uma pizza, eu ganhei uma coca, e para completar a minha bênção, eu ganhei R$10. Sabe, aquela sinceridade do coração dele mexeu tanto comigo, porque o que Deus quer também? Que nós sejamos sinceros, né? Ele não quer que você seja perfeita, porque não existe. Mas Ele exige uma sinceridade do seu coração. E quando eu vi aquela sinceridade dele, eu comecei a chorar. Porque a gente não é grato pelo que a gente tem. Ele mora alugado. Ele falou que estava com o aluguel dele atrasado, mas ele sabia que Deus ia prover que alguma coisa vai acontecer. Então, aquilo mexeu muito comigo, falou muito comigo. E eu digo, meu Deus, o Espírito, ele testifica com o outro. E aquele rapaz chegou ali para mim, entendeu? Para mim, você tem seus filhos, você tem saúde, tem teu esposo, teu aluguel não está atrasado. Então, meu Deus, eu já fui agradecendo, né? Comecei a agradecer e um outro discípulo, na célula anterior, eu fiz uma dinâmica lá, seja grato. A gente fala de gratidão e muitas das vezes a gente não é, né? Às vezes a gente esquece de ser grato, de agradecer. E eu fiz essa dinâmica e um discípulo falou ontem lá que ele foi muito impactado com essa dinâmica. Aquilo mexeu muito comigo também, porque eu digo, meu Deus, às vezes a gente pensa que não vai fazer sentido para a vida de ninguém, mas você faz sim. Uma palavra que você dá, um olhar no olho, no profundo, um olhar, um aperto de mão, um bom dia, você já vai ajudar muito alguém. E ali naquela dinâmica, eu fiz aquela dinâmica com eles, né? E quando eu terminei, eu falei para eles, né? Que você seja grato pelo olho que você tem. Tem tanta gente que não enxerga, né? Tem tanta gente que quer enxergar e não enxerga. Seja grato pelas mãos que você tem. Tem gente que não tem, né? Seja grato pelo braço, a perna, pelo ar que você respira. Tem gente que não tem, gente. Tem gente que está no leito de hospital querendo vida e não tem, querendo saúde. E a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de passar isso para elas. Né? Deus, ele é vida, Deus, ele é amor, Deus, ele transforma, ele traz esperança. Então, quando ele falou, e ele falou chorando, e ele disse, agora, pastor, depois daquela dinâmica, eu leio a Bíblia. Ele não lia a Bíblia. Porque eu digo, se você pode, você enxerga, vai ler. Você vai aprender lendo a Bíblia. Vai lá, tudo que você quer está aqui. E quando ele falou, pastor, eu não orava, hoje eu estou orando. Irmãos, então isso é muito gratificante para a gente. Pensa que não vale a pena sim. Vale a pena sim você, muitas das vezes, chegar só de Irene lá com a Wanda, vale a pena você levar o ID do Senhor, porque Ele diz que onde há um ou dois, ali Ele se faz presente. E assim eu creio, eu falei, amor, nem que vai ter dia que vai estar só eu, você e as crianças, a gente vai fazer a célula. A gente não vai deixar de fazer por isso. Porque Deus, Ele vai transformando. Tanto Ele trata em mim, como no meu esposo e nos meus filhos. Eu vejo isso, eu vejo essa transformação. Eu tenho um filho, um jovem, ele tem 18 anos, Lucas. Irmão, não é por pressionar, não é por pressão que a gente ganha ninguém. E eu aprendi isso lendo esse livro. Eu até passei para ele, eu disse, meu filho, leia, que você vai saber por que você está nessa terra. Você não está para estudar, o seu estudo não é mais importante que Deus. A sua carreira, a sua faculdade, os seus sonhos não são mais importantes que Ele. A tua família não é mais importante que Ele.
mas Ele é mais importante para você. Então, se você tem Deus na sua vida, você tem tudo. E agradeça porque você tem Ele, Ele te ama, Ele nos ama. E tudo que nós pedimos, Ele está aqui pronto a ouvir e a realizar o desejo do coração de cada um de vocês. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Oi, boa noite, tudo bem? Graça e paz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Pensar que ano passado, né, eu não estava, né? E Deus tem restaurado, né, o desejo de estar novamente na casa dele. E eu estava olhando aqui esse tema, mulheres no plano de Deus, o papel da mulher no plano de Deus. E aí me fez lembrar de 3 mulheres na Bíblia que eu admiro bastante, né? A primeira é Ruth, né? O que aconteceu com Ruth? Ruth, ela poderia, né, depois que o esposo dela morreu, ela poderia muito bem ter ido embora, né? Ela era jovem. O que eu vou fazer com essa velha, né? Eu vou ficar com essa velha? Eu vou nada, eu vou embora, né? Mas não, ela quis ficar com a sogra, né? E aí o que aconteceu depois? Ruth, ela entrou na linhagem de Jesus. Por quê? Porque da geração dela veio Davi e Jesus veio da geração de Davi. Ou seja, se ela não tivesse entendido o papel dela, ela teria perdido essa oportunidade de gerar o Filho de Deus através da linhagem dela, né? E aí, a outra mulher que me lembro é Esther. Esther também. Esther foi cativa, né, para um outro país, não era seu país, era outras pessoas que levaram o cativeiro seu povo. E Esther poderia muito bem, né, também abrir mão quando Mordecai chegou com ela para orientar o que Deus tinha falado para ela, né? Ela poderia abrir mão e dizer, não, o povo é que foi idólatra, que virou as costas para Jesus, virou as costas para Deus, aliás, né? Ainda não tinha Jesus. Ou tinha? Será que eu estou... Estou confundindo. Né? E ela poderia ter dito, não, eu fui fiel a Deus, esse povo que não quis, eu não quero saber agora dele, não. Mas não, ela entendeu o papel dela no plano de Deus para a nação dela. E aí ela aceitou, e através dela, o que aconteceu? Né? Ela casou com um rei, uma escrava, se tornou rainha, né? Sonho de princesa, como é o sonho de princesa, né? E outra mulher que me lembra também é Maria. Maria, quando o anjo chegou para ela, né, disse, salve a agraciada, né? Você vai dar à luz ao Filho de Deus, a Jesus. E você vai chamar o nome dele de Jesus. Ela poderia ter dito, mas eu estou noiva. O meu noivo vai me deixar. E aí, como vai ser? Eu vou ficar... Ela poderia ter pensado muitas coisas, porque naquela época, né, uma mulher que ela era despojada antes do casamento, ela era abandonada, ela é mal vista. E Maria poderia ter pensado, ter duvidado, né, do anjo, dito, não, eu vou ser mal vista, né, vão me olhar de olhos tortos, né, vão me rejeitar, as pessoas vão me apontar na rua. Mas não, Maria, ela entendeu o papel dela no plano de Deus e ela aceitou. E é tão bom quando uma mulher, ela entende o seu papel no plano de Deus, irmãs, que ela consegue, assim, alcançar níveis, assim, na vida dela, na vida das outras pessoas, que a gente fica abismado, né? Existem hoje, atualmente, pessoas com quem eu admiro e quero, assim, peço de Deus para ser pelo menos um pouquinho do que aquela mulher é, como a pastora Thalita Pereira,
né? Nossa, tão maravilhosa aquela pastora. Eu ouço as ministrações dela, como pastora Ana Paula Valadão e também a Helena Tanuri, né? E também como a nossa pastora linda e maravilhosa, a pastora Vilma, que ela também entendeu o papel dela no plano de Deus e aceitou esse papel na vida dela. Então, hoje, além dela ser minha irmã, né, a palavra de Deus diz aqui que nós temos que dar honra a quem tem honra, né? E hoje eu quero homenagear nesse Dia Internacional da Mulher, eu quero homenagear ela, falando dessas 3 mulheres e dizer que cada uma dessas 3 mulheres tem um pouquinho delas dentro da pastora, né? Porque ela entendeu o papel dela, né? Eu tenho certeza, quando a gente era jovem, né, a gente participava muito de eventos na igreja, a gente era muito ativo na igreja, mas ela nunca manifestou o desejo de ser pastora. Eu tenho certeza que quando ela recebeu esse chamado, eu acho assim que ela não recebeu assim de coração tão aberto. Deus foi ali transformando e ela foi entendendo o papel dela, né? E através dela, Deus tem restaurado também a minha vida, né? E hoje eu quero homenageá-la. Eu trouxe para ela uma lembrança, né, nesse dia, em agradecimento de tudo que ela tem representado para mim, para o meu filho, né? No dia do nascimento do Murilo, nossa, foi um momento lindo, mas ao mesmo tempo aterrorizante, né? E o meu esposo, medroso, fugiu. Ele não gosta muito de hospital, ele fugiu da raia, né? Mas ela estava lá do meu lado, né? Foi quase uma hora de parto, né? Foi assim, uma hora, né? De dores, o Murilo não conseguia sair, eu já não conseguia mais, não tinha mais força. Eu olhava para ela e dizia, não consigo mais. Aí ela dizia, consegue, fica calma. E eu olhava e não via o desespero assim no olho dela, eu via assim a convicção, né? E a paz e convicção de alguém que confia no Senhor, né? Eu tenho certeza que ali ela estava em intercessão, confiando em Deus, né? E eu quero homenageá-la, dizer que eu sou muito grata a Deus pela sua vida, né? Hoje é minha irmã, minha amiga e agora é minha pastora. Canta alegremente, ó estéril, Deus te visitou, darás a luz. É tempo de lutar, da flor desabrochar, no secreto construir, no altar profetizar, mexer com a estrutura. Só agradecer, né? A Mary falou, né? Se eu ia falar, eu falei que não, mas só agradecer mesmo, muita gratidão. Eu sei que, como eu falei, né? Ainda estou sendo modelada pelo Senhor a cada dia. E peço sempre do Senhor para Ele me ensinar em todas as áreas da minha vida a ser melhor e a dar o meu melhor sempre. Tá bom, queridos? Então, muita gratidão. E dizer que a minha emoção maior é porque, como a minha irmã mesmo falou, né? Nós sempre servimos ao Senhor juntas. E eu sei o ministério lindo que Deus tem na vida dela. E eu sou admiradora de ver ela ministrando, né? Falando de Deus. Então, ver ela hoje aqui é o meu maior presente. Te amo, mana. Gratidão, viu? Muita gratidão. É tempo de lutar, da flor desabrochar, no secreto construir. Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Que momento lindo, né? Que o Senhor Jesus nos proporcionou. Mulheres lindas, mulheres guerreiras, mulheres vencedoras e mulheres que fazem parte desse plano de Deus nessa terra. Amém? Para levar o ID do Senhor. Vamos aqui, eu também me alegro muito, né, com a Viviane. Jesus conhece nosso coração, a nossa história, né? E vê-lo aqui de novo ministrando, o nosso coração fica muito grato ao Senhor, porque sabemos o potencial que o Senhor tem na vida da Viviane, o plano dele para a vida dela é tremendo.
e a gente fica maravilhada com Cristo. Amém? Vamos aqui, foi me dada a oportunidade para falar sobre oferta, e eu gostaria de ler com os irmãos, com as irmãs, Filipenses 4:19. Amém? Filipenses 4:19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Amém, queridas? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com cada uma de vocês, que o Senhor Jesus, conforme as suas riquezas que Ele tem preparado para as nossas vidas, é tremendo, é grande. Não importa o que você esteja vendo hoje na sua frente, eu sempre costumo falar isso. Não importa a circunstância que você está vivendo hoje, continue acreditando que é por meio de Cristo, que é por Cristo, tudo é por Ele e para Ele. Amém? E Ele vai suprir todas as suas necessidades, porque Cristo, quando Ele morreu na cruz, eu tenho essa convicção comigo, sempre tive. Ele não morreu só para me salvar do mundo, do pecado, não. Ele morreu também para me ter uma vida abundante em todas as áreas da minha vida. E eu creio também que você vai sair daqui hoje, mulher, com essa convicção que Cristo tem vida abundante para você. Você é preciosa, você é amada, você é linda, você é perfeita aos olhos de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, gratidão, Pai, por esse momento, pela esta oportunidade que Tu tem concedido para cada uma de nós estarmos aqui na Tua presença. Eu te apresento as minhas irmãs que aqui estão, Senhor. Tu conhece a necessidade de cada uma, mas eu creio que Tu tem vida abundante em todas as áreas. E eu sei que elas são prósperas, elas são abençoadas, elas já são mais que vencedoras em Cristo Jesus. Gratidão, Senhor, por tudo que Tu tens feito e pelo que Tu ainda irá fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graça e paz. Eu sei que aqui só tem mulheres animadas, né? Que gostam de louvar, dançar na presença do Senhor. Vamos ficar de pé. Aquelas que trouxeram, né, a sua oferta, o seu dízimo. Podem vir trazer, irmãs. Aleluia! Mesmo de pés, queridas, eu quero convidar aqui a Mônica. Ela vai ministrar hoje aos nossos corações. A Mônica é minha amiga de longas datas, minha intercessora e minha líder também, né, no trabalho, minha diretora, Mary Kay. Amém? E eu louvo muito a Deus pela vida dela. Ela é um instrumento, assim, de bênção para a minha vida. Sempre quando eu preciso, né, Mônica? Eu estou lá, Mônica, ela vai lá e me responde. Tem sempre uma palavra de Deus para a minha vida. E hoje nós temos a honra de ter ela aqui conosco. Para mim é uma honra, viu? Eu sempre falo para ela que eu honro muito ela como minha líder. Porque apesar das longas datas, né, da nossa amizade, não tão longa assim, né, porque nós somos bem jovens, mas como minha líder, eu tenho eu separo, né, dessa forma como minha líder, então eu honro a vida dela por isso. E eu quero agora orar, amém, junto com vocês pela vida dela, agradecer ao Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, amém, Senhor?
Eu quero te agradecer, Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio, Senhor, de ter a vida da Mônica aqui conosco, assim também como todas as nossas irmãs que aqui estão. Nós abrimos, Senhor, agora o nosso coração e sabemos que o Senhor tem ministrado ao coração dela. Então abrimos nosso coração para receber, Pai. Que nesse momento, Senhor, a tua autoridade, o teu mover no coração da tua filha, seja, Senhor, com ela nesse momento e opera, Senhor, a tua vontade, o teu querer através da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque no momento que eu entendi que eu fui convidada por Deus e escolhida para fazer parte do seu plano, e Ele contava comigo para esse plano, o que eu mais gosto de fazer a partir de então é falar do seu amor. Amém? E eu acredito que, como a Bíblia fala, que todas nós somos diferentes. O Espírito Santo é um, mas cada um de nós somos dotadas de um talento. Assim é na Igreja do Senhor. Amém? E aí, quando eu cheguei aqui, eu perguntei das pastoras, das irmãs que estavam lá na porta, como é que cumprimenta aqui? É paz do Senhor? Não, é graça e paz. Lá na minha igreja também. Mas eu digo assim, tem uma tradicional lá dentro de mim que ainda fala a paz do Senhor. Porque quando eu conheci Jesus verdadeiramente foi em uma igreja tradicional, que a gente chegava, se ajoelhava, cantava uns 2, 3 hinos da harpa, depois levantava, cantava outros louvores, Aline Barro, Fernandinho, e aí começava o culto, né? E assim começaram os trabalhos com mulheres fazendo a obra do Senhor. Foi dessa forma, na verdade. E vocês que estão aqui, tem alguma convidada que não congrega, que não faz parte da igreja? Seja bem-vinda. Pode acreditar que a pessoa que convidou a senhora, orou a semana toda, ela lhe ama muito, na verdade, lhe ama muito, que a senhora é muito especial aqui nesse lugar. Amém? A convidada é uma pessoa muito especial, né? Nos dias do nosso culto. A gente fica tão assim para frente quando a gente consegue trazer a convidada. Eu fico lá na igreja, eu apresento para todo mundo, chego assim me mostrando para dizer, tirar foto, porque assim mesmo é o Senhor para conosco. Ele nos convida para fazer planos conosco, Ele conta conosco. Então vamos me apresentar para vocês. O meu nome é Mônica Silva. Tenho mais de 40 anos, sou casada, sou mãe do Jorge, de 19 anos, vai fazer 20, e da Adria, que completou 10 anos agora em fevereiro. Tenho só mãe, meu pai completou 1 ano que faleceu, e hoje trabalho só como autônoma, empresária, sou consultora Mary Kay. E o que eu mais amo fazer de tudo isso é servir ao Senhor. Né? Por que eu me apresentei? Porque muitas vezes nós buscamos empecilho para servir ao Senhor. Né? E uma das características, nós vamos já ler um texto bíblico, mas hoje o meu propósito aqui não é pregar, é conversarmos. Trocar ideia para a gente compreender por que eu nasci, por que eu estou aqui, por que um dia alguém encontrou comigo e me convidou para visitar uma igreja. Eu imagino que foi assim com vocês, porque estava nos planos de Deus. Primeiro o Senhor planejou para depois contar conosco para executar o seu plano. Então o nome da nossa conversa, da nossa ministração, é o papel da mulher no plano de Deus. Nós não fomos criadas por acaso. Né? Deus criou o homem e pensou, você não vai ser feliz para sempre. Vou criar a mulher, porque vai ser muito calmo, muito silêncio, muito simples. Não vão publicar isso, mas é mais ou menos, você vai ter pouco gasto. Tá filmando.
Mais ou menos assim, né? Não. Jesus criou o homem e viu que não era bom. E criou a mulher. Né? Então, ele criou não só para ser auxiliadora do homem, mas para auxiliar na sua obra. Amém? Mas aquela parte que eu falei é um pouquinho de verdade, né? Poxa, tá gravando tudo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu gosto de usar aquelas unhas, né, que alonga. Eu tirei essa semana. Aí a gente foi brincar essa semana no sítio. Aí eu jogando vôlei, meu esposo gritava: cuidado com a tua unha. Cuidado com a tua mão. Mas vocês sabem por que era, né? Porque se quebrasse, ele sabe que é ele que paga, né? Pois é. Só para vocês sorrirem um pouco. Então, abra aí a Bíblia de vocês, o texto que já conhece, com certeza já leram. Gênesis 2. Como o marido da gente se preocupa conosco, né? É lindo demais, gente, olha. Faz parte do plano de Deus, eu tenho certeza. Então, Gênesis 2. Primeiro, ele nos criou, ele nos planejou, contando conosco para fazer parte do plano dele. Então, o que a palavra diz? No versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada. Em outras traduções, idônea. Para ele. Aí você vai no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tornou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tornou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, e porquanto o homem foi tomada. Amém? Então, só para a gente... um pouquinho de conhecimento. O ato de criar o homem é chamado Yatsá, que significa dar forma. Apesar de ter sido feito... como nós conhecemos, essa palavra Yatsá significa dar forma, assim como faz o oleiro, como nós conhecemos. E da costela Deus tirou e fez a mulher. A palavra significa baná, que tem o significado de construir com as próprias mãos. Ou seja, o Senhor modelou o homem, mas para criar a mulher, ele construiu com as próprias mãos de uma forma mais calma. Baná significa construir, no sentido de edificar uma casa, um templo, uma cidade, um altar. Consegue entender algo aí? Ou seja, o Senhor nos criou com o propósito de idônea, ser auxiliar, prestativa, aquela mulher que é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas não devemos nos preocupar, aliás, de fazer várias atividades, não necessariamente no mesmo tempo. Não precisamos nos preocupar com isso, mas precisamos saber que nós temos essa capacidade que é dada por Deus a nós, mulheres. E nós somos a ajudadora dos homens. E às vezes nós, mulheres de Deus, mulheres já da igreja, não aceitamos a palavra submissão. Que em nenhum momento o Senhor nos diz que é nos humilharmos. É estarmos ao lado do homem para auxiliar. Idônea significa adequada. O que significa adequada? Aquela que faz parte do plano de Deus. Adequada, criada por Ele, moldada, preparada, criada com calma para edificar. Como fala também em Provérbios, né, que a mulher sábia edifica o lar. E quando nos falta essa virtude, essa sabedoria, de quem que a gente tem que pedir e recorrer?
é do Senhor. E o que eu fiquei mais feliz foi porque todo o esboço que eu fiz, eu percebi hoje aqui. A mulher que faz parte do plano de Deus e é necessária para executar o plano de Deus, ela precisa ter algumas características. Uma delas é a sabedoria, né? Essa sabedoria adquirida do Senhor. Sabedoria ao falar. Quantas coisas nós perdemos porque falamos muito? A mulher fala muito. Muitas vezes nós não pensamos antes de falar e nós deixamos de ganhar. E ali o significado da palavra do hebraico, você viu que significa construir a casa, o altar, uma construção. Ou seja, o nosso plano, nós somos ajudadoras dentro e fora de casa, na igreja, auxiliando a nossa pastora. Hoje a mensagem que eu mandei para minha pastora, que antes de olhar para ela como pastora, eu olho para ela como mulher, dotada de sentimentos, emoções, limitada. Como que vocês têm olhado para a pastora de vocês? Falei, Senhor, eu vou lá conversar com as mulheres hoje. Nenhum momento eu vou brigar, corrigir, não, porque quem sou eu? Mas eu quero que o Espírito Santo fale ao coração de vocês, de forma bem íntima e bem pessoal. Porque para a gente fazer parte do plano do Senhor, uma das características é nós sermos amiga do Espírito Santo. Ao ponto de nós termos intimidade com Ele, dele nos acordar na madrugada, não incomodar o Espírito Santo, nós usamos essa expressão. Irmã, eu vou orar para que o Espírito Santo te incomode. Queridas, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele é educado. O Espírito Santo, ele é educado e é nosso amigo. O pecado, ele pode nos incomodar quando nós estamos buscando ao Senhor. A nossa busca verdadeira faz com que o pecado nos incomode, mas o Espírito Santo não. Mas eu quero nessa noite que o Espírito Santo possa falar com cada uma de vocês. Vocês já são mulheres que fazem parte do plano de Deus. Porque características que eu busquei na Bíblia junto com o Espírito Santo, procurando, vocês já têm. Vocês são lindas, porque a Bíblia diz que o sorriso formoseia o rosto. É uma característica da mulher para executar o plano do Senhor. Porque uma carrancuda, a Bíblia diz que existe uma mulher mais amarga que a morte. Vocês já viram esse versículo? Depois procurem, como exercício, mostra para a pastora de vocês. Eu já fui uma mulher assim, mais amarga que a morte. Diz lá, encontrei uma mulher mais amarga que a morte, é a rixosa, aquela que briga. Ela não serve para o plano de Deus, para executar o plano de Deus. Mas a que sorri, ela resplandece a luz do Senhor. E aí você consegue conquistar pessoas para o reino. Amém? E aí você vai ser amiga do Espírito Santo. Uma das nossas características. Ele vai falar conosco. Outra característica é ser criativa, né? Para executar o plano do Senhor. E aqui, nossa, quantas mulheres criativas. Eu fiquei muito feliz. Porque o Senhor, Ele nos dotou de criatividade. Amém? Outra característica, a importância da mulher no plano de Deus. O que eu preciso para fazer parte do plano de Deus e executar esse plano de Deus? Ser perseverante. Ser perseverante. Vocês lembram da mulher, sempre eu gosto de pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela perseverou em busca da cura dela. Vocês têm perseverado? Seja uma cura física, espiritual. Amém? Ser perseverante, né? Outra característica, a alegria. Vocês lembram daquela mulher na Bíblia que estava com o filho morto? E chegou uma pessoa com ela e falou, mulher, e aí, como é que você está? Como é que vai? Ela falou, vai bem. E nós, mulheres, como é que nós agimos às vezes? Eu estou com uma dor de cabeça que eu não vou à igreja, não. Hoje eu não estou bem, não vou à igreja. Eu estou passando por um problema em casa, eu não vou à igreja. Esse argumento tem que mudar. Nós temos que chegar a um nível onde a gente fala assim, minha semana foi péssima, eu não estou bem. Eu preciso ir à igreja.
Eu não estou bem emocionalmente. O lugar que eu quero estar hoje, eu vou me arrumar agora, é para ir à igreja. Amém? Sabe, queridas, eu fiquei 9 dias e 8 noites com meu pai no hospital com Covid. Como eu tinha saudade de estar na igreja. Porque é muito difícil orar dentro de um banheiro sujo. Não queiram. E às vezes você chega na igreja e você não quer orar. Não você, estou dando um exemplo. Você vem arrastado. Então não queira ser tratado dentro de um local para você valorizar a sua igreja. Não queira ter que se ajoelhar num chão sujo, cheio de xixi, para você valorizar a sua igreja. Como eu tinha saudade de estar na minha igreja. Olha, eu quero falar para vocês como eu amo ajudar minha pastora, Vilma sabe, como eu amo quando me pedem ajuda, porque eu tenho algo comigo. O que eu fizer é o mínimo diante do que o Senhor fez na cruz, o plano de salvação. E vocês viram que quando uma mulher quer algo, ela consegue. Quando eu cheguei, as cadeiras estavam no formato. Quem já estava aqui? Em 1 minuto, vocês decidiram algo e colocaram em outro formato. Que tal se a gente decidisse ser sempre assim, em unidade? Não é verdade? E quando vocês querem uma coisa com o marido de vocês, pede até ele fazer, ou só é eu? Você pode deixar o homem doido. Alguém mais é assim? Marido. Então, por que a gente não é assim também para executar o plano de Deus? Né? Falar, buscar até conseguir. Não desistam. Não desistam. Porque o Senhor, Ele conta conosco. Imagina só, o Senhor fez Adão dormir. Abriu o lado dele. Tirou uma costela. Vocês acham que foi fácil modelar um barro? O barro foi, mas a costela, osso, para criar nós mulheres todas lindas, cheias de detalhes. E o Senhor pensou em tudo. Foi mais difícil e o Mestre fez para contar conosco, para auxiliar o homem e principalmente o plano dele. Ele viu que o homem não seria capaz de executar tudo o que tem para fazer ainda hoje. Foram citadas várias mulheres na Bíblia. Se a gente for buscar agora, nós vamos encontrar várias e várias histórias. Só que hoje tem outras mulheres. Fale aí o seu nome. Tem a Mônica, tem a Rosa, tem a Vilma, tem a Denise, tem a Viviane. Nós somos as mulheres dessa geração que deixaremos histórias. Aquelas mulheres deixaram história para nos inspirar. Hoje somos nós. Não é verdade? Então nós precisamos ser criativas. Eu não sei cantar. Mas tem uma mulher que sabe tocar violão. Eu não sei tocar violão, mas eu sei decorar. Eu não sei decorar, mas tem a irmã que sabe fazer uma limpeza super rápido. Sabe fazer limpeza. Tem a irmã que sabe fazer a lembrança. Tem a irmã que sabe fazer uma comida e gosta, porque o teu dom é aquilo que você faz e te dá prazer. Você sabe para que o Senhor te chamou. Deixa de ser boba. Para de se esconder. Todas nós sabemos. Mulher mulher enganou Adão, Sansão, Lampião, que é do Nordeste, sabe? Então, mulher é gente inteligente. Nós sabemos, nós temos medo, e aquele hino fala: lança fora todo medo. Nós sabemos. Nós sabemos quando Deus fala conosco, a gente fica com milindrice. Acabou milindrice no nosso meio. Mas eu percebi que aqui não tem mulheres valorosas. De verdade, eu fiquei muito feliz o quanto vocês estão desenvolvidas, gente.
O quanto você não sei nem por que eu estou falando. Já fazem parte do plano de Deus, já estão executando. Glória a Deus, só continue. Né? E o que estão aprendendo, levem para outras mulheres. Agora eu vou contar uma história para vocês, para finalizar, que não é de nenhuma mulher da Bíblia. Mas eu quero que vocês prestem minha atenção. Quero falar para vocês sobre a Cinderela. Quem já assistiu o filme da Cinderela? Cinderela é uma princesa, não é verdade? E ela mora em um local com uma madrasta. E quantas irmãs? 2 irmãs. A madrasta é má e as 2 irmãs são muito má. Hoje nós temos muitas mulheres como Cinderela. Lindas, capazes, cheias de talentos, cheias de dons. Porém, esperançosas como Cinderela era. Hoje a madrasta é o diabo. E as 2 irmãs é a carne e o pecado. Que oprime, que diz que a mulher não pode ser nada, não pode ser ninguém. Foi criada por acaso, como a pastora falou, nasceu por um acidente. Oprime. Então, vocês devem conhecer muitas mulheres assim. Né? E o que o filme conta, a história conta? Que Cinderela esperava por um príncipe. E que ia ter um baile que ela queria muito ir. Né? E ela se preparou. E aí conta muita coisa, fala que tinha uma carruagem, só que lá tinha um relógio que marcava um horário. E ela saiu, e tinha a história do sapato, e ela perdeu o sapato. E todos queriam aquele príncipe, mas o príncipe se encantou por Cinderela, não é verdade? E aí deu aquele horário que ela ficou feia de novo, teve que voltar. Talvez as senhoras não sabem dessa história. Mas o príncipe ficou com um lado do sapatinho dela e foi de casa em casa procurando aquela princesa, né? Até encontrar para tirá-la daquela vida. Só que Cinderela não confiava no potencial dela. Ela achava que ela só ia ser aceita se ela estivesse bonita, na carruagem bonita. Por quê? Pelos anos que ela ficou convivendo com aquelas pessoas que a oprimiam. Então, nós somos moldadas e nós acreditamos pelo que nós ouvimos, pelo que nós sofremos, pelo meio que nós estamos. Então, não sei se todas aqui nasceram no lar evangélico, eu não nasci. Por muito tempo eu acreditei. Eu ouvi que eu não ia ser capaz, que eu não era ninguém. Né? Eu casei, eu fui divorciada e nesse período eu acreditei em muitas coisas. Que eu cheguei a não ter expectativas para outra coisa, mas para ter família, o Senhor sempre me confirmou que Ele restituiria, que aquilo que eu tinha vivido não era a vontade dEle. Isso eu sempre tive esperança. E aí, se de repente você tem ouvido algo que faz não acreditar que você é importante para o plano de Deus, eu quero te falar que existe um príncipe da paz. Que ele morreu por você. E que não tem relógio que vai fazer esse encanto terminar, porque esse príncipe da paz, ele já morreu por você, olha, há muito tempo atrás. E não é um conto, não é clichê, é real até hoje. E se você já acredita nisso, leva para alguma Cinderela que faz parte do plano de Deus, mas ainda não sabe. Amém? Porque existiu um sacrifício, existiu a criação da mulher, mas existiu um sacrifício para que a gente fosse inclusa nesse plano. E Ele conta conosco hoje para levar esse plano. Só conseguiremos executar e ser importante no plano de Deus se hoje nós proclamarmos o plano de salvação. Amém? Obrigada pela oportunidade. Que o Senhor possa abençoá-las rica e poderosamente. Vocês são especiais, são capazes. A mão de vocês é forte, os pés de vocês têm saúde. O coração de vocês
pode ser limpo todos os dias pelo Senhor. A mente, os braços poderosos do Senhor e as mãos poderosas do Senhor estão sobre nós. Amém? Glória a Deus. Amém, queridas? Que palavra poderosa, né, para as nossas vidas. E uma coisa assim que me chamou muita atenção enquanto a Mônica ministrava, conversava conosco, né? É a paz, né? Que toma conta, assim, tomou conta do nosso lugar. E uma voz tão mansa que simboliza, assim, o Espírito Santo falando aos nossos corações. Quem sentiu isso? Amém? Que alegria, né? E se você ficou feliz, recebeu essa palavra, fique de pé. Convide essa princesa que está aí do seu lado, que recebeu essa palavra, amém? Essas cinderelas que estão todas com os seus sapatinhos, porque já foram encontradas pelo príncipe, o príncipe da paz, aleluia! Princesas lindas, maravilhosas, mulheres que inspiram, cada uma, como foi ministrado, né, com o dom, com o talento que Deus deu. Às vezes com o falar, às vezes até com o silêncio, nós também estamos inspirando, amém? Então eu quero agora declarar, eu coloquei lá no grupo hoje, né, para vocês uma mensagem. E lá no grupo eu falei sobre a importância de cada uma de vocês, do jeitinho que vocês são. E eu quero declarar, né, aqui também no culto, eu coloquei lá que eu amava vocês e isso não é mentira, amém? É uma verdade. No amor de Deus, eu amo vocês, eu declaro as bênçãos do Senhor. E que, como diz o nosso tema, né, mulheres no plano de Deus, mulheres que vivem o plano de Deus, amém? Hoje nós sairemos daqui com isso na nossa mente, assim, mais firmado ainda, forjado mais ainda no nosso caráter. Amém, mulheres? E agora eu quero que você faça uma oração. Nós vamos ouvir uma canção e ao som dessa canção eu quero que você feche os seus olhos e ore baseado naquilo que você ouviu da palavra do Senhor, do Espírito Santo e daquilo que você foi tocada por Deus. Feche os seus olhos e ore. Agradeça ao Senhor por essa palavra. Senhor, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra que foi lançada de encontro ao meu coração. E o meu coração, Senhor, o coração das tuas filhas, foi terra fértil, vai frutificar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque já fomos encontradas em Ti. Fazemos parte de um plano grandioso, de um projeto lindo, Senhor. E nós nos dispomos a executar esse projeto contigo, Deus. Nós nos dispomos, Senhor, a executar esse projeto com os nossos esposos, com a nossa família, com os nossos filhos. Hoje a nossa mentalidade é renovada. A nossa mentalidade é transformada para viver verdadeiramente aquilo que o Senhor nos planejou para ser. Quando o Senhor nos planejou, quando o Senhor nos criou, foi tão perfeito, foi tão lindo. O Senhor pensou em nós, o Senhor nos desenhou. Por isso, Senhor, somos gratos a Ti, simplesmente pelo fato de nós existirmos, Pai, do nosso fôlego de vida, da nossa saúde, Senhor, dos sonhos e projetos que o Senhor já gerou nos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma das mulheres que subiram essas escadas que são aqui nesse momento. Eu te louvo, Senhor, pela vida da Mônica, Pai, que nesse momento, Senhor, venha liberar sobre a vida dela, Senhor, porção dobrada de graça, de favor Teu, ainda mais sobre a sua vida. Nós recebemos, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, nos ensinar a viver essa verdade, Senhor, que o Senhor plantou hoje nos nossos corações, em nome de Jesus. Quantas recebem, digam amém. Aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Agora nós vamos fazer um coral, tá bom? Alguém pode gravar?